Olá, pessoal, tudo bem com vocês por aí? Bom, eu queria conversar com vocês sobre essa questão de hábito alimentar, né? Como isso realmente pode influenciar aí na melhora ou na piora do seu diabetes. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês de uma senhora de 62 anos que faz o tratamento comigo já tem um ano, né? E nesse um ano ela já está no seu quarto retorno comigo, né? Foi agora, esse mês, o quarto retorno. E ela não estava tendo melhora, né? Ela estava com muita dificuldade, aliás, e os exames aí sempre alterados e numa manutenção de alteração, né? Então, uma glicemia que permanece ali constante, alterada, uma hemoglobina glicada também que permanece alterada. E aí, agora, nesse quarto retorno, então, pra gente ver como às vezes a gente tem muita dificuldade de mostrar para o profissional que está nos ajudando ali no nosso tratamento como é a nossa real rotina, né? E agora ela teve coragem de contar exatamente toda a dificuldade dela e tudo o que acontece na rotina dela e o porquê que ela estava considerando impossível controlar o seu diabetes, né? E aí eu vou colocar para vocês aqui algumas das dificuldades dela, né? Ela é uma senhora muito ativa, ela inclusive se preocupa muito com essa questão da atividade física que ela executa, né? Ela faz hidroginástica, ela faz caminhada, ela gosta de auxiliar os filhos no cuidado com os netos, né? E essa questão com os netos foi a dificuldade que ela acabou relatando para mim agora nessa última consulta. Então, ela fica com 3 netos de segunda a sexta-feira para ajudar a filha que trabalha fora, né? E então ela cuida, ela auxilia nesse cuidado no período em que as crianças não estão na escola. As crianças ficam com ela, né? E o ano passado, quando as crianças ainda estavam remotas, né? Por conta da pandemia, era na casa dela que as crianças ficavam para conseguir estudar, né? De forma remota. E o que estava acontecendo é assim, ela como avó, ela estava agradando esses netos, né? Que vó que não gosta de agradar os netos, não é verdade? E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? A gente não vê problema nisso. Só que o que estava acontecendo? Esse agrado, ele estava comprometendo muito a saúde dela e a saúde dos netos também, né? Por quê? O que a gente precisa analisar, o que a gente precisa pensar? Esse agrado, ele estava sendo na forma de alimento. Então, era bolachinha de nata, aqueles bolinhos, tem vários nomes aí, dependendo da região onde você mora, tem o espera-marido, tem o beijinho de mulata, tem a cueca virada, orelha de gato, bolos, enfim, né? Todas essas guloseimas que as vovós sabem fazer muito bem e que geram aí uma memória muito gostosa em todas as famílias. Essa avó, especificamente, estava fazendo com uma frequência semanal, né? Então, o que estava acontecendo? Qual que era a maior dificuldade dela, né? Ela fazia com que todos os lanches da semana das crianças fossem compostos por essas preparações. Então, todos os dias, no lanche da manhã, no lanche da tarde, as preparações eram compostas por essas guloseimas, quando as crianças estavam em casa. E agora que as crianças ficam um período só com ela, o lanche da tarde, né, que é o período da tarde que eles ficam, estava sendo composto aí pela grande maioria dessas preparações mais elaboradas. E o que acontece? É claro que ela também fazia essas refeições junto com as crianças, né? Então era ali no café da tarde um achocolatado quentinho ou um café com leite e um bolinho, né? Ou um espera-marido, ou uma cueca virada, ou uma orelha de gato.
enfim, né? Todas essas preparações estavam fazendo parte da rotina dessa família, dessa avó e desses 3 netos. E o que estava acontecendo, né? Ela se sentia na obrigação de fazer isso, porque as crianças gostam e que criança que não gosta, né? E ela também estava ingerindo essas preparações. Então isso, por conta da frequência com que isso estava sendo realizado, é algo que está comprometendo a saúde dela. E aí ela começou a falar para mim que ela resolveu conversar comigo porque tanto a filha quanto o genro também já foram conversar com ela, que era importante ela mudar essa rotina, porque isso ia prejudicar mais a saúde dela e que eles já estavam percebendo uma alteração muito significativa nas crianças, né? As crianças têm 9, 6 e 4 anos, se não me engano. Acho que é isso, 9, 6 e 4. A mais velha é uma menina de 9 anos. E principalmente as mais velhas estavam ficando já com excesso de peso, né? E aí a filha dela, o genro, começaram a se preocupar e resolveram ter uma conversa com ela sobre essas refeições, essas preparações durante a semana, né? E por quê? Porque é uma rotina, é o dia a dia das crianças, né? E ela também, por ser diabética, precisava escutar de alguém que também gosta, de alguém que também ama, e a gente sempre fala isso. Vocês já devem ter escutado, né, em muitos lugares, que toda pessoa, ela não é só uma pessoa, ela não é só um paciente, ela não é só um indivíduo. Toda pessoa é o amor de alguém, né? E você, como sendo o amor de alguém, com certeza, se alguém lhe ama, vai ter essa atenção, vai ter esse cuidado. Em um determinado momento essa conversa vai acontecer. E aí ela me contou que essa conversa aconteceu e que até essa conversa acontecer, ela não tinha analisado essa atitude como sendo uma atitude ruim. Que até então ela achou que ela estava, né, crente, ciente de que aquilo era o melhor que ela poderia oferecer. Então assim, gente, até esse momento não há problema algum, mas é importante analisar. E vejam vocês que ela já estava fazendo tratamento há quase 1 ano, ela já havia recebido orientações nesse sentido. Mas ela não tinha ampliado essa atenção, ela não tinha ampliado esse cuidado para toda a família. E é importante eu falar para vocês que assim, o diabetes, ele é uma doença que tem uma carga genética, né? A família, ela carrega essa predisposição em desenvolver o diabetes. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque se eu estabeleço hábitos que não deveriam estar melhor, frequentes, de uma forma irregular ou refeições desequilibradas desde o período da infância, a probabilidade de desenvolver um diabetes lá na vida adulta, ele fica uma probabilidade aumentada. Então a gente precisa pensar sobre isso e a gente precisa refletir nesse sentido. Por quê, gente? Ela não havia parado para pensar que o que ela estava fazendo para agradar poderia prejudicar a saúde dos seus netos. Ela simplesmente se deixou, ela se deixou de lado para colocar ali, né, preparações legais, preparações que as crianças gostam, no lanche das crianças. Só que vocês vão concordar comigo que é muito difícil a gente fazer uma receita elaborada que não rende uma quantidade grande, né? Quem faz, se você faz em casa, por exemplo, uma receita de cueca virada, né? Eu lembro muito da cueca virada, que é uma coisa que tava na minha rotina também, aí de infância, lembra de vó, enfim, minha sogra faz até hoje. Rende, não rende? É uma receita que dá, e até para vocês parar, para você fazer essa receita, para despender tempo, compensa se você fizer numa quantidade grande.
Então imaginem vocês essa frequência, essa quantidade, né? Sempre é uma quantidade ali à vontade, não é aquela coisa, vai ser 1, 2 para cada um e pronto. Não, é uma quantidade à vontade quando você prepara, quando você faz uma preparação. Então isso estava acontecendo. E aí as crianças comiam, as crianças se fartavam, ela também comia, e o que acontecia? Sobrava. E aquilo que sobrava era utilizado para beliscar a qualquer momento, né? Que fosse ali na cozinha, seja à noite, seja no outro dia de manhã, seja ali no meio da manhã. E é natural também que isso aconteça, porque se tem, a gente vai, não é assim? Se tem, eu vou comer, né? Até para não estragar. Aquilo que a gente produz em casa, aquilo que é natural, estraga fácil, porque não tem nenhum conservante, não tem nenhum estabilizante, então acaba durando menos também. E com esse propósito de não estragar, as famílias acabam consumindo mais ainda. Então estava acontecendo isso, né? E esse excesso, essa quantidade de alimento presente aí na rotina, estava comprometendo também a saúde das crianças, não só a dela. E aí a família resolveu conversar sobre esse assunto. O genro e a filha a chamaram para conversar. E ela falou que quando eles chamaram ela para conversar, ela lembrou do que a gente havia conversado em consulta lá no ano passado. Uma das nossas primeiras consultas, eu coloquei isso para ela. Eu falei: quantas vezes você parou com a sua família para conversar sobre alimento? Né? E aí eu coloco isso para vocês aqui agora de novo. Quantas vezes você parou para conversar sobre o alimento aí com a sua família? E aí ela falou que lembrou na hora. Por quê? Porque o assunto daquela conversa era saúde e escolhas alimentares, né? E ela conta que a filha dela tava com muito cuidado, ela tava com muita delicadeza, cheia de dedos para não magoar, para não machucar, porque ela sabe que a avó tava fazendo aquilo, que a mãe dela tava fazendo aquilo para agradar, né? Que não é por maldade. E aí ela, num dado momento da conversa, ela se atentou, ela falou: não, peraí, eu entendi. Eu só não tinha caído a minha ficha ainda, mas eu entendi o que vocês querem dizer, né? Que não tem problema eu fazer esse tipo de coisa, mas a frequência com que isso está acontecendo está errada, né? E ela falou que aí a conversa fluiu de uma forma mais tranquila. A filha dela estava bastante nervosa, porque parece-me que o esposo dela estava meio chateado com toda essa situação e ao mesmo tempo não queria machucar, não queria magoar, mas estava bravo. Imagina, os filhos, né? É a saúde dos filhos que estava em jogo aí nessa conversa toda. Então, assim, ela falou que foi uma conversa muito legal, que no final de tudo eles conseguiram se ajustar entre eles, conseguiram definir e decidir como eles iam fazer dali para frente, com que frequência essas preparações iam aparecer na rotina das crianças, né? Porque sim, gente, hábitos alimentares, eu já falei aqui várias vezes para vocês, a gente desenvolve dentro de casa. É na nossa rotina alimentar que a gente desenvolve os nossos hábitos alimentares. E estímulo a refeições equilibradas, né, a alimentação de qualidade, ele precisa vir desde criança, né? E a gente pode agradar, sim, né, filhos, netos, sobrinhos, a gente pode fazer esse agrado, só que a gente precisa também entender que tudo tem limite. As crianças também precisam de uma alimentação equilibrada para ter um bom desenvolvimento. E não adianta a gente cuidar, como eu estava falando para vocês, essa mulher, essa senhora tem uma atividade física, né? Ela é ativa, ela pratica ali pelo menos, né, 5 dias da semana ela tem atividade
que ela gasta energia, que ela tem esse estímulo, quer dizer, ela tem uma consciência de que ela precisa cuidar da saúde dela e ao mesmo tempo estava cometendo ali erros alimentares. Então, ter uma alimentação legal, fazer o uso do medicamento da forma correta e praticar uma atividade física é esse conjunto de escolhas que vai trazer aí uma qualidade maior e melhor para a vida, né? Então é importante a gente refletir nesse sentido. Não adianta a gente escolher só eu vou tomar o meu remédio certinho, ou então eu vou fazer atividade física corretinho, mas eu vou esquecer da parte da alimentação. É importante a gente ter essa atenção, esse cuidado. E essa reflexão, ela precisa acontecer nas famílias. Quantas avós aí não estão agradando seus netos? Eu não vejo nada de mal com isso, mas a gente precisa fazer isso também de uma forma equilibrada, né? Todos os dias oferecer uma preparação elaborada, uma guloseima, isso não vai ser positivo para o desenvolvimento de nenhuma criança. Isso pode comprometer a saúde, sim, né? E a gente precisa ficar atento com isso. E outro detalhe importante, quando a gente prepara essas coisas em casa, como eu estava falando anteriormente, a gente prepara em quantidade. E essa quantidade faz com que o consumo em excesso ele aconteça. Uma coisa leva a outra, né? A gente tem alguns conselhos, né, assim, com relação a estratégias de alimentação. Então, por exemplo, se você gosta muito de um alimento, se você sabe que quando você começa a comer determinado alimento, você não tem controle, você come muito mesmo, não compre muito ou não prepare muito desse alimento, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu gosto muito de chocolate. Se eu comprar uma barra de chocolate, eu não paro de comer enquanto eu não vejo o fim. Então não compre uma barra de chocolate, compre um pedacinho, né? Hoje em dia a gente tem porções aí de diversos tamanhos de chocolate de marcas variadas. E isso vai te auxiliar no controle, né? Com relação ao que a gente prepara em casa, a gente precisa refletir nisso também, né? Antigamente as famílias eram muito maiores, as pessoas preparavam ali um tabuleiro de bolo e dava para aquele café, no máximo sobrava até o outro dia de manhã e aí já finalizava. Hoje em dia, se a gente fizer um tabuleiro de bolo, numa família, por exemplo, de 4 pessoas, como é aqui em casa, com certeza vai sobrar para a próxima, e se for consumido antes, com certeza foi excesso, né? Por quê? Porque a quantidade ela é grande. Então é nesse sentido que a gente precisa refletir. É esse um dos cuidados que a gente precisa ter quando a gente conversa sobre essas questões de produzir algo em casa ou de equilibrar essas refeições aí para os netos, né, para a família, para visitas, para tudo isso. Então a gente quer sim agradar com o alimento, não tem nada de errado nisso, mas a gente precisa pensar nesse equilíbrio, né? Equilibrar é o segredo. Não é proibido nenhuma avó desse mundo de fazer aí uma cueca virada, de fazer um beijo de mulata, de fazer alguma preparação, um bolo diferente para os seus netos. Não é proibido, vocês podem ter certeza disso, mas não pode fazer parte da rotina, nem sua e nem das crianças, porque isso é que pode prejudicar, né? A quantidade e a frequência com que essas preparações mais elaboradas acontecem é que pode prejudicar a saúde. Então não é o alimento propriamente dito, porque ele não vai ser proibido, mas é a frequência com que ele aparece. E isso pode sim prejudicar e fazer com que a gente não consiga ter um controle tão efetivo, tá? Oi, Maui, o que você quer? Pode ir. Meu gatinho. Então é assim que a gente precisa pensar, que a gente precisa organizar o nosso dia, que a gente precisa organizar a rotina da família e aquilo que eu falo para vocês.
Sentem. Alguém, em algum momento, vai precisar puxar esse assunto, né? Alguém vai precisar sentar e falar, olha, a gente precisa conversar sobre o alimento. É importante que alguém tome essa iniciativa, né? Sobre as escolhas. Quais escolhas nós estamos fazendo para nossa casa? Quais alimentos nós estamos trazendo para dentro de casa, né? O que e com que frequência nós devemos consumir determinados tipos de alimentos? Como que isso vai auxiliar na sua saúde ou como isso pode prejudicar a sua saúde? É muito importante conversar sobre isso, refletir sobre essas questões, né? O alimento, as preparações, somos nós que escolhemos o que nós vamos fazer, o que vai ter na nossa rotina, como a gente vai preparar, com que frequência. Somos nós mesmos que decidimos, né? E a gente precisa pensar muito sobre isso, refletir muito, para não comprometer a saúde da família como um todo, né? E aí, depois dessa conversa, né, que foi semana passada, a paciente já me ligou, falou, olha, eu já havia feito algumas mudanças quando conversei com a minha filha, e aí depois que eu conversei com você, nós definimos aqui, entre todos nós, que esse tipo de preparação vai acontecer só no sábado, né? No período em que as crianças estão brincando, não tem atividades da escola, né? Estão no final de semana, então vai ser uma frequência pequena, vai dar uma frequência aí de 4 vezes por mês aí, para isso para criança é super tranquilo. E a rotina alimentar dela com certeza vai mudar, né? A gente vai ter uma atenção aí um pouquinho diferente com a saúde dela, com a saúde da família como um todo. E ela tá bem feliz, ela falou que não tinha se percebido prejudicando os netos, né? Ela não tinha se percebido dessa forma e ela tinha se anulado. E muitas vezes o avô, a avó, o tio, a tia, ele acaba se anulando para agradar o outro, né? E esse prejuízo para a saúde, né? Nesse momento, quando a pessoa se anula, é muito significativo, porque a frequência com que essa anulação acontece, ela é muito intensa. Para muitas pessoas, essa frequência, ela é diária. Era o que acontecia com ela, né? Ela estava se anulando diariamente para agradar os netos. E isso não estava sendo um benefício para ambos os lados, né? Então, é muito importante que a gente pare, pense, e isso exige, gente, por incrível que pareça, exige muito da gente. Porque a gente tem muito disso também. Às vezes a gente precisa que um outro olhar abra o caminho, abra a mente para enxergar aquilo que está acontecendo. Às vezes a gente precisa que outra pessoa nos fale, que a gente acaba não percebendo, acaba não vendo o que está acontecendo. E também pode acontecer de simplesmente falar, não, eu vou fazer isso mesmo porque eu quero viver, porque eu gosto, porque eu prefiro que seja assim, e faz aquilo que é cômodo, né? Aquilo que está parecendo ser algo muito bom. E aí acaba tomando decisões aí equivocadas. E todo ser humano, gente, é meio orgulhoso nesse sentido. Hábito é uma coisa que quando a gente desenvolve, é muito difícil da gente sair dele. É muito difícil mesmo. Quando a gente tem um hábito que a gente gosta muito desse hábito e alguém fala que aquilo pode estar prejudicando a nossa saúde, até a gente decidir, até a gente aceitar que realmente é aquilo que pode estar comprometendo a saúde, demora. A ficha não cai na hora. É muito comum isso acontecer. É muito comum mesmo. Enfim, gente, acho que é nesse sentido que eu queria passar para vocês. Essa reflexão sobre escolhas, né? É algo que precisa fazer parte.
da vida, ter filhos, ter família, ter netos, como era o caso dessa senhora, são coisas que fazem parte da nossa rotina. A gente não tem como a gente anular isso da nossa vida, né? Não tem como a gente excluir as outras pessoas do nosso mundinho. Inclusive, quando isso acontece, alguma coisa de errado já está acontecendo, né? A parte de saúde mental pode ficar comprometida. Então, a gente precisa pensar mesmo muito sobre isso. Não tem problema ter alimentos que lembram afeto, que lembram carinho. Não tem problema nenhum a gente ter isso na vida da gente. Mas a gente precisa, acima de tudo, ter equilíbrio, né? É algo que realmente vai fazer diferença. É algo que com certeza influencia na sua saúde. Então, conversem sobre isso, né? Se isso é algo que pode estar acontecendo com você, reflita no que você pode estar fazendo com a saúde dos seus filhos, dos seus netos, né? Como essas escolhas podem influenciar nesse sentido. É realmente algo que vai colocar aí uma decisão de saúde para a família. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, até por conta da própria atividade que as crianças têm hoje em dia. É muito diferente. Hoje em dia é perigoso brincar na rua, são poucos os condomínios, são poucas as regiões que as crianças conseguem ficar brincando na rua de forma segura, de forma tranquila, gastando essa energia. A grande maioria das crianças, e nesse período de pandemia isso aconteceu muito, elas estão dentro de casa, nos joguinhos de videogame, nos filminhos de TV, no celular. Então essa criança, ela não só pode estar exposta a uma quantidade de alimentos elaborados e calóricos aí de uma forma exagerada, como ela também pode estar gastando menos, né? Pela própria rotina, pela própria atualidade, pelo próprio modo de vida que se tem hoje. Então a gente precisa estimular esses dois lados. Essa reflexão, ela merece acontecer aí na sua família. Você como avó, você como avô, vocês precisam fazer essa reflexão, porque a gente já sabe que todas as escolhas que acontecem desde a infância podem influenciar na vida adulta, né? Os hábitos, principalmente, aquilo que a gente desenvolve desde a infância é o que a gente costuma carregar para o resto da vida. Né? As situações, os alimentos que a gente tem em memória, né? A gente chama de memória afetiva. É importantíssimo que a gente desenvolva isso, mas o equilíbrio ele precisa acontecer. Toda essa questão emocional, ela envolve muito equilíbrio também. A gente não vive só de prazeres, a gente não faz só aquilo que a gente gosta muito. Isso vale no trabalho, isso vale na escola, isso vale no alimento. Se a gente fizer só aquilo que a gente gosta de fazer, a gente não evolui. Então isso vale para todas as áreas, isso vale para tudo. Nós não somos 100% prazer. Nós não fazemos 100% da nossa rotina do dia a dia daquilo que a gente gosta. E por que com o alimento tem que ser assim? A gente precisa ensinar a necessidade. Desde pequenas as crianças precisam aprender o porquê que se tem que consumir frutas. O porquê que o vegetal precisa estar presente na sua rotina. O porquê que um alimento rico em fibras precisa estar presente na sua rotina. Por que a gente tem que comer carne? Por que os ovos são tão importantes? Ou por que um doce, que é uma guloseima, precisa ser consumido só de vez em quando? Por que eu não posso comer chocolate toda hora? Toda criança precisa ter esses limites estabelecidos
e precisam aprender, né, a ter uma explicação de um adulto responsável do porquê não se pode, por exemplo, deixar de comer arroz, feijão e carne na hora do almoço para comer um bolo. Por que que isso não é legal? Né? A gente precisa ensinar isso, falar abertamente. Né? Por que que faz tanto mal comer, tomar refrigerante todos os dias? Ensinar isso, educação em alimentação, educação em saúde, isso deve fazer parte das famílias. Essa conversa precisa acontecer para que a gente realmente tenha um resultado efetivo ao longo da vida. Né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente desenvolve de uma forma correta, todas as escolhas que nós fazemos vão trazer consequências para a nossa vida. E é nesse sentido que você que é avó, você que é avô, precisa entender, principalmente agora, nesse momento, onde muitas famílias precisam desse apoio na rotina do dia a dia. Se você é avó, se você é avô e o seu netinho vai te visitar de vez em quando, né? Se não é ali todos os dias que ele tá fazendo parte da tua rotina, não tem problema algum nesse dia você fazer uma preparação mais elaborada e deixar as crianças ali se divertirem e consumirem, se fartarem de uma preparação que elas adoram. Nesse momento não tem problema algum. Mas se você é o avô, é a avó, ou é o tio, é a tia, que ajuda, que auxilia a família no dia a dia, ali todos os dias da semana, você precisa ter um olhar diferenciado com relação a isso. É muito importante que você reveja, que você pense, que você reorganize, né, essa rotina para equilibrar realmente a alimentação, para equilibrar as escolhas alimentares aí para essa criançada, tá bom? Então, queria deixar aqui para vocês esse recadinho dessa paciente que foi assim maravilhosa, né? Essa abertura que aconteceu na vida dela, essa reflexão que aconteceu, que com certeza vai fazer muita diferença daqui para frente no tratamento, né? E eu prometo contar para vocês, vamos ver como ela estará no próximo retorno, né? Pra gente ver se tá realmente surtindo um efeito na saúde dela e com certeza eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção e mais uma vez, até a próxima!